We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. That you are here. That life exists and identity. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? Na adolescência e no começo dos meus 20 anos, eu não tinha ideia do que eu queria fazer na vida. Mas eu tinha uma coisa, eu tinha meus hobbies. E por mais que eu sofresse com aquele sentimento de que faculdade eu vou fazer, qual caminho de carreira eu vou seguir, eu ainda conseguia me sentir bem fazendo meus hobbies. Então eu gostava muito de pintar, eu escrevia bastante, eu lia muito, eu estava sempre criando alguma coisa, sabe? Eu tinha também hobbies entre amigos, então eu e minhas amigas costumávamos assistir muitos filmes. Naquela época eram muitos filmes de super-herói, inclusive. Já foram vários os filmes da Marvel que a gente foi assistir na pré-estreia às 3 horas da manhã, depois de manhã cedo ir pra escola, todas acabadas. Mas eram hobbies, eram várias coisas que, mesmo sem saber qual caminho trilhar, eu sentia que eu estou aqui. Mas aí veio a pandemia. Veio a pandemia e não só a pandemia, veio o momento em que eu me tornei propriamente adulta, sabe? Porque, propriamente entre aspas, porque até hoje eu não me considero uma pessoa adulta. Eu sinto que eu sou só uma garota de 15 anos, presa num corpo de uma garota de 25 ou quase 26. Veio esse momento que foi um momento muito difícil. A pandemia foi tudo de uma vez. Eu comecei a morar sozinha. Meus pais foram embora da cidade que eu morava. Comecei a morar sozinha, não só na casa, mas também no estado inteiro. Eu estava trabalhando no lugar de alto estresse e eu não criei nada. Para não dizer que eu não criei nada, eu consegui fazer a revisão e a publicação do meu livro, né, O Ligação Ocidental, que é o livro que eu tenho publicado de romance. Foi a única coisa que eu pude realmente criar, tá? E nem foi tanto criar, porque foi mais processo de revisão e aqueles processos pré-publicação. Mas eu não criava nada. O máximo que eu fazia era ler, mas nem tão avidamente quanto eu lia anteriormente, sabe? Na adolescência e no começo dos 20 anos. Então, assim, foi um período em que, além de eu não saber o que eu queria seguir, porque eu já trabalhava, claro, eu trabalhava e fazia faculdade nesse período da pandemia. Só que eu fazia uma faculdade que eu não gostava, que na época era de jornalismo, e eu estava num trabalho que eu sabia que não era o trabalho que eu queria seguir na minha vida, que era na área de turismo. E eu não tinha os meus hobbies para me situar de quem eu era. Então, I was a wreck. Foram nesses momentos que eu senti que a maior parte da minha personalidade foi embora. Eu não tinha alegria e vontade de fazer coisas criativas, que sempre foi uma coisa muito importante para mim. Não posso dizer que de tudo foi ruim, porque eu tive amigos muito maravilhosos, que nós fizemos muitas coisas maravilhosas durante esse período, mas pensando em mim, em saber quem eu sou, em conectar comigo mesma, não existiu isso durante uns 2, 3 anos. Foi além da pandemia, porque a pandemia intensificou, mas depois, quando eu voltei da pandemia, eu já estava nesse looping já. E aí a situação foi desandando. O que realmente mudou pra mim foi o fatídico dia em que eu fui demitida e a vida me deu um tapa na cara e falou: Filha, quem é tu? Quem é você? Continuando nossa história, eu fui surpreendida com uma bela demissão. Surpreendida e ao mesmo tempo não, porque eu também já não aguentava mais aquela situação em que eu estava. Mas fui demitida, morando no estado sozinha, e eu percebi, caraca, o que que eu vou fazer agora? Tipo, pós-pandemia, quase não tem nada de emprego, né, disponível. E aí eu resolvi que eu precisava voltar
para minha cidade. Então eu vendi todas as minhas coisas, vendi tudo que eu tinha demorado para conseguir comprar para poder voltar. Isso depois eu fazer minhas viagens, né? Que foi quando eu resolvi viajar e eu fui para Turquia e para Itália. Fui fazer os meus mochilões. Então eu fiquei basicamente 2 meses fora e depois eu voltei. E aí quando eu voltei para cá, logo em seguida eu comecei a trabalhar, né? Porque não dá pra ficar sem trabalhar, né, galera? Só que depois que eu voltei com outra mentalidade. Eu voltei pensando, eu preciso me encontrar, saber o que que eu quero fazer, voltar a fazer as coisas que eu deixei de fazer. E foi um processo lento, porque logo quando eu voltei, eu tava muito naquela pira de meta, 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 meta. Preciso bater essa meta, preciso melhorar isso, preciso fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo eu não saía do lugar, porque eu tava tão fissurada nisso de meta que eu ainda não tinha voltado aos meus hobbies propriamente, sabe? E, inclusive, depois dessa pandemia, eu pude notar o quanto eu sou introvertida neste momento. Porque eu já fui uma pessoa extremamente extrovertida. E eu não sei vocês, eu me lembro exatamente o dia em que eu deixei de ser extrovertida e passei a ser introvertida. Eu me lembro a data, o lugar, o momento, porque isso me marcou muito. Eu era uma pessoa extremamente extrovertida, mas a vida veio e me derrubou. Eu não sei se vocês também têm isso, de vocês lembrarem exatamente o momento em que vocês deixaram de ser extrovertidas, porque eu acho que nem todas as crianças, mas a maioria das crianças são extrovertidas, sabe? Não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu me lembro exatamente desse momento. E aí eu percebi também muitas coisas sobre mim. Ah, Luana, você já sabe o que você quer fazer da vida? Não. Sinceramente, ainda não faço ideia. E foi com esse intuito, inclusive, que eu voltei a praticar meus hobbies. Foi com esse intuito que eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa para voltar a ser aquela pessoa que eu era quando eu era adolescente ou quando eu tava no começo dos meus 20 anos. Porque é uma questão de necessidade. Como eu falei, eu continuo sem saber o que eu quero fazer da minha vida, mas eu sinto que a minha vida é passada com mais felicidade quando eu estou praticando algum dos meus hobbies, que são mais importantes para mim, sabe? É voltar a ter aquele sentimento de estar fazendo algo que eu gosto, algo que me traga felicidade, mesmo que não necessariamente me traga um retorno financeiro ou um retorno. Não vai dar certo isso aqui, gente. Vai ter que ser com a tesoura. Um retorno financeiro ou um retorno de intelectual, apesar de que eu tenho gostado muito de praticar coisas que melhorem o meu intelecto. E eu comecei a voltar a buscar hobbies que eu gostava. Então eu voltei a fazer bullet journal, foi uma das primeiras coisas que eu voltei a fazer. Comecei a ler mais, voltei a escrever, apesar de que eu ainda não estou na rotina de escrita que eu gostaria, já melhorou muito. Agora, com os meus hobbies, eu olho pra mim mesma e eu lembro, eu sei quem você é, gata. Tipo, eu ainda sou aquela pessoa. E eu acho que é isso. A gente fica tão focado nessa parte de profissão, qual faculdade eu vou fazer, e a gente esquece desses pequenos hobbies, dessas pequenas coisas que nos fazem nós mesmos. Porque eu não sou só a Luana que trabalha na área de turismo. Eu não sou só a Luana que começou jornalismo e não terminou. Eu sou mais do que isso. Eu sou meus próprios hobbies também. Eu sou a pessoa que gosta de estudar sobre história e artes. Eu sou a pessoa que escreve por diversão. Eu sou a pessoa que lê por diversão e também por conhecimento. Nós somos muito mais do que o nosso 9 to 5. E a gente, na vida adulta, esquece muito disso. A gente esquece de como encontrar essa chama nossa interior de fazer as coisas que a gente gosta. E na maioria das vezes é de ser mais criativo. Tem pessoas que falam, eu nunca fui uma pessoa muito criativa. Mas às vezes é porque você não buscou tentar ser criativa, não teve oportunidades de se tornar criativa. Eu acho que todo mundo pode ser criativo. Óbvio que em níveis diferentes. Existem sim pessoas com uma tendência criativa maior do que outras.
Mas todo mundo pode fazer coisas criativas, eu acredito muito nisso. E é por isso que eu acho que todos devemos voltar a fazer hobbies bobos. I'm gonna talk about it. Eu nunca fui uma pessoa ávida por exercícios, mas eu preciso me exercitar. É questão de saúde física e saúde mental, então não simplesmente não dá pra deixar isso de lado na minha vida. Só que toda vez que eu tento me esforçar demais, né, forçar uma meta muito grande, algo muito pesado, eu acabo me aborrecendo com isso. Se você me der a opção de ficar em casa sentada, deitada ou ir caminhar, eu prefiro ficar em casa sentada e deitada. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então por isso eu até resolvi fazer um desafio comigo mesma. Vocês já devem estar pensando, eu não faço nada sem desafio. E provavelmente estão certos. Eu realmente não faço nada sem um desafio. Mas esse desafio, ele é diferente, porque ele não é tipo assim, 75 hard, 75 hard, que é 75 dias fazendo exercício todos os dias. Não. O desafio tem a ver com o nosso querido Bilbo Bolseiro. E você deve estar se perguntando, o que o Hobbit tem a ver com isso? Bom, se você não é nerd como eu e não é apaixonada por Senhor dos Anéis e o universo de Hobbit, por favor, se torne. Tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, eles fazem uma longa jornada que eles percorrem diversos e diversos quilômetros até chegar no lugar que eles precisam chegar para fazer o que eles precisam fazer. E essa jornada não é uma jornada rápida como a gente vê em muitos livros de fantasia. É uma jornada demorada. Por exemplo, na jornada do Bilbo, foram 172 dias iniciais na jornada do Bilbo. E ele percorreu 1.529 quilômetros. O que você pode pensar pela quantidade de dias que foi fácil, mas ele percorreu por volta de 8 a 9 quilômetros por dia, em montanhas, por muitos lugares difíceis de passar, mas a gente não precisa ir tão radicalmente. Eu decidi que eu quero fazer um desafio de completar os 1.529 quilômetros que o Bilbo completou do seu condado até a Montanha Solitária. Eu resolvi fazer esse desafio. Eu não vou conseguir andar 8, 9 km por dia, então vai se estender mais de 172 dias, mas vai ser divertido, porque é um jeito diferente de eu pensar na caminhada. É como se eu estivesse no lugar do Bilbo. E isso é muito legal de pensar. Então, colocar uma música ambiente e caminhar pensando que eu estou no Hobbit. So we're gonna do it. I'm going on an adventure! Depois da minha caminhada hobbyística, veio um ponto que eu acho bastante importante. É que é a falta da gente buscar por hobbies bobos. Afinal de contas, eu só fiz uma caminhada, mas eu transformei ela como se eu estivesse atravessando a Terra-média. E isso torna a vida mais divertida. E isso torna os nossos dias mais leves, sabe? É a gente voltar a fazer coisas porque a gente gosta, porque a gente quer, e não só porque é culturalmente legal. Então, por exemplo, muita gente deixa de curtir músicas que gostava antigamente, assistir filmes, fazer coisas bobas, sabe? Eu já vi pessoas que deixaram de ir em shows de artistas porque ficaram pensando, que isso é coisa de adolescente. Guys, please. Essa parte de hobbies bobos, que não necessariamente são bobos, mas que trazem aquela sensação de pertencer, de ser você mesma, você não pode deixar de fazer. E é isso que eu tenho redescoberto esse ano, principalmente. Eu já tô nessa busca de fazer hobbies diferentes já há um tempo, mas com esse desafio, né, com esses vídeos que eu comecei a colocar aqui, a minha busca foi ainda maior. E eu tô me sentindo muito mais leve comigo mesma, sabe? De gostar do que eu gosto, de fazer o que eu gosto, de tirar um tempo do meu dia
pra dar uma romantizada na vida, pra curtir as coisas sem pensar em meta, em trabalho e nada disso. É só existir e viver. E esses hobbies, eles podem ser comunitários, podem ser em mais pessoas, até por conta de que nós vivemos em uma comunidade, não importa quantas pessoas aqui digam nas redes sociais que pense somente em você, faça somente por você. Você vive numa sociedade, você vive numa comunidade, então a gente tem que regar essa comunidade. É isso que eu aprendi também nesses últimos anos, é que às vezes a gente tá tão focado no nosso, sabe? Que às vezes a gente esquece da comunidade. E não é sobre fazer algum projeto, participar de um projeto, não. É só, mas às vezes sair de casa um pouco, falar com um vizinho, falar com uma pessoa na rua, né, num estabelecimento, é ter esse contato que às vezes a gente acaba não tendo por conta das redes sociais ou de estar tão preso à nossa realidade de trabalho, casa, estudo, trabalho, casa, estudo. E pensando nesses hobbies, eles te ajudam muito a encontrar quem você é, porque como eu falei, você é mais do que uma profissão, você é mais do que o que você estuda. E é essa a graça de cada um, sabe? Advogados tem vários, mas um advogado que gosta de pintar com aquarela. Tem vários também, mas vocês estão entendendo? São as coisas pequenas que vão formando quem você é. E aí a gente fica naquela da internet de se comparar e querer fazer tudo igual e não ouvir o que a gente mesmo quer fazer, que nós nos tornamos todos iguais. Então já não basta o rosto das pessoas que está praticamente todo igual, a personalidade também. E o mundo já tá cheio de pessoas parecidas com outras pessoas, mas não tem ninguém como você mesmo. Você pode achar que tem pessoas que se parecem com você, porque tem, até porque as pessoas formam pequenas comunidades entre si, por ter gostos em comum, né? Formam amizades quanto a isso. Nós precisamos nos aceitar como nós somos, porque de pessoas iguais o mundo já está cheio. Então, encontrar aquilo que você gosta de fazer e testar. Às vezes você tá olhando pra mim e você tá pensando, por exemplo, pessoas mais jovens hoje, na casa ali da adolescência, 15, 16 anos, às vezes olham e falam, mas eu não sei o que eu gosto. E é normal, porque eu sinto que na minha geração era mais fácil de você testar as coisas. Você não tinha muito o que fazer. Tinha rede social? Tinha, claro que tinha. Mas não era só aquilo, sabe? A gente não era viciado naquilo. Eu vejo muitos jovens que chegam e falam, eu não sei o que eu gosto. É teste e permanecer de verdade. Não é só fazer uma vez e você ver, eu não gostei e desistir. Às vezes você precisa de uma segunda vez tentando, que você entende que isso é legal, isso eu gostei. Tem muita coisa boa na internet, então você consegue aprender muitos hobbies diferentes aqui no YouTube, em blog, em tudo você encontra. Quer fazer cerâmica, quer fazer crochê, tem tudo na internet. Então isso facilita de um lado e você vai testando, porque é importante demais você entender que ser você mesma é uma arte. Então, tudo bem, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida em questão de profissão, de estudos, né? Continuo não sabendo, mas aos poucos eu me encontro um pouco mais e gosto mais de mim mesma também, por conta desses pequenas mudanças que eu faço no meu dia a dia, que eu estou fazendo no meu dia a dia, para se tornar tudo mais agradável e gostar mais da minha rotina, gostar mais de mim, das coisas que eu faço no dia a dia. Porque quando eu comecei isso aqui, foi porque eu falei pra vocês, eu tinha acabado de voltar de Portugal e eu sentia que eu só era realmente feliz quando eu estava viajando. E quando eu chegava de volta, eu tava depressiva porque eu voltei de viagem e eu já tava pensando na próxima viagem. Gente, eu emendo uma viagem na outra. Tipo assim, você olha minhas faturas do cartão, é viagem. Acabou a viagem, um mês depois eu já tô pagando outra. Entendeu? É uma viagem atrás da outra. Nacional, internacional, independente. Mas é sempre uma atrás da outra. E eu vou continuar fazendo isso, provavelmente, de viagem, porque eu amo viajar. Mas, entre uma viagem e outra, eu ficava num limbo de depressão, ansiedade, odiando meu dia, sabe? E não é pra ser assim, não é pra ser assim. Eu preciso curtir o momento que eu estou. Não é onde eu quero chegar ainda, mas é um lugar muito melhor de onde eu já fui, de onde eu já estive. Mas no geral é isso, eu queria falar um pouco sobre essa questão de hobbies e sobre como se reencontrar a partir deles, de como é legal
você voltar a praticar seu hobby e não por performance. Tudo bem, você gravar, eu gravo, eu adoro gravar meus vídeos e eu acho que fica legal também de memória pra mim do que eu faço, das coisas que eu gosto, mas não é sobre performance, é sobre você fazer por puro prazer. Tanto é que tem horas que eu faço alguma coisa, tipo de hobby, e eu esqueço de gravar, porque eu já tô tão no momento que eu acabo esquecendo. Então é bem interessante, mas é legal você tirar foto e gravar, porque eu tenho muitas fotos, vídeos nem tanto, mas eu tenho muitas fotos dos hobbies que eu tinha quando eu era adolescente. E tem hobbies que eu nem lembrava que eu fazia, sabe? E aí eu vejo a foto e ficava, nossa, eu gostava de fazer isso, vou testar de novo, ver se eu ainda gosto. É isso, vamos continuar nessa busca de saber quem eu sou, de curtir mais o meu dia a dia, de gostar da minha rotina. A partir do momento que você investir um pouco mais nos seus hobbies, num tempo para você mesma, de sim entender e ver o que você realmente gosta, as coisas mudam. As coisas mudam. Eu sei que agora, final de ano, todo mundo naquela meta, vamos bater meta, aquela correria para deixar tudo pronto para o início do ano. Mas dá uma respirada fundo, sabe? Pensa no seguinte, em limpar o que você não quer continuar fazendo. E já começar de agora a mudar aos poucos, para que ano que vem você já esteja nesse processo ali.